Hoje vamos olhar para o dilúvio de uma forma diferente. Não apenas como um evento do passado, mas como um retrato profético do que está por vir. O dilúvio foi real, claro, mas ele também foi um sinal, uma figura da salvação que encontramos em Cristo Jesus. A Bíblia nos conta, lá em Gênesis, capítulo 6, que a maldade do homem tinha se multiplicado sobre a terra e que tudo o que brotava do coração humano era continuamente mal. Dá para imaginar? O mundo estava corrompido, a violência era comum e o amor parecia ter se apagado. Mas, mesmo no meio de toda essa escuridão, havia um homem que ainda ouvia a voz de Deus: Noé. E se a gente parar para pensar, a situação que Noé vivia não é tão diferente dos dias de hoje. O próprio Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 24. Ele disse: Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Naquela época, as pessoas viviam suas vidas normalmente. Comiam, bebiam, casavam-se, faziam seus negócios. Elas agiam como se nada de extraordinário fosse acontecer, como se o amanhã fosse garantido. Mas então, o dilúvio veio e levou a todos. Eles foram pegos de surpresa, não porque não houve aviso, mas porque escolheram ignorá-lo. O alerta de Jesus ecoa até hoje. A nossa geração também pode estar vivendo de forma distraída, ignorando os sinais de que um dia tudo isso terá um fim e haverá um encontro com o Criador. E no meio desse cenário, Deus deu uma instrução específica a Noé: construir uma arca, um refúgio gigantesco em meio ao juízo que se aproximava. Pense nisso. A arca foi o único caminho de salvação naquele tempo. Não havia plano B. Quem estava dentro dela foi salvo. Quem ficou do lado de fora pereceu. A porta da arca representava a única esperança. Da mesma forma, hoje, Cristo é a nossa arca. Em João, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz com toda a clareza: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A salvação não está numa religião, numa filosofia ou em nossas boas obras. Está em uma pessoa: Jesus Cristo. Entrar na arca, para Noé e sua família, foi um ato de fé. Eles confiaram na palavra de Deus, mesmo que parecesse loucura para o mundo ao redor. E entrar em Cristo hoje também é um ato de fé. É confiar que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. A Bíblia nos conta um detalhe impressionante em Gênesis 7,16. Depois que Noé, sua família e os animais entraram na arca, foi o próprio Deus quem fechou a porta pelo lado de fora. Isso nos mostra que existe um tempo determinado para a oportunidade, um tempo em que a porta da graça está aberta. Mas chegará o dia em que essa porta também se fechará. Por isso, o convite é para hoje. As águas do dilúvio, que cobriram toda a terra, representavam o juízo de Deus sobre o pecado. Era a consequência inevitável de um mundo que se afastou completamente do seu Criador. Mas, ao mesmo tempo, essas águas também significaram purificação e um recomeço. A terra foi lavada para que uma nova história pudesse começar. O apóstolo Pedro faz uma ligação poderosa sobre isso. Em sua primeira carta, ele explica que aquelas 8 pessoas na arca foram salvas pela água, e ele compara isso ao batismo. Ele diz que o batismo não é apenas sobre lavar o corpo, mas sobre o compromisso de uma boa consciência para com Deus, através da ressurreição de Jesus. Ou seja, o dilúvio foi uma figura do batismo. É um símbolo da nossa nova vida em Cristo, onde o nosso velho eu, o nosso velho mundo de pecado, morre afogado e uma nova criatura nasce pela fé para viver para Deus. Quando as águas finalmente baixaram, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e adorar ao Senhor. Em resposta, Deus estabeleceu uma aliança eterna. Ele prometeu: Nunca mais destruirei toda a carne com as águas do dilúvio. Como sinal dessa promessa, ele colocou o arco do Senhor, que hoje chamamos de arco-íris. O arco do Senhor nos lembra sempre da fidelidade e misericórdia de Deus. Contudo,
A mesma Bíblia que nos fala da promessa do arco do Senhor também nos alerta que um novo juízo virá. Mas desta vez não será por água, mas por fogo. O apóstolo Pedro, no capítulo 3 de sua segunda carta, declara que o mundo antigo foi destruído pelo dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados até o dia do juízo final. O aviso é tão sério hoje quanto foi nos dias de Noé. E assim como no passado, a salvação ainda está disponível, mas somente em um lugar, em Cristo Jesus, a nossa arca eterna e segura. Portanto, o dilúvio não foi apenas uma tragédia antiga. Foi um retrato da justiça e da graça de Deus, funcionando como um aviso e, ao mesmo tempo, uma promessa. Noé foi salvo porque creu e obedeceu à palavra de Deus. E nós também seremos salvos se, pela fé, entrarmos na arca que é Cristo e permanecermos firmes nele até o fim. Da próxima vez que você olhar para o céu, depois da chuva, e ver o arco do Senhor, lembre-se, Deus é fiel à sua promessa. E lembre-se também que, em Jesus, temos um refúgio seguro e eterno, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece se afogar em incredulidade e caos. O dilúvio é uma história do passado, mas a arca, que é Cristo, ainda está com a porta aberta, hoje. Entre enquanto há tempo. O dilúvio foi só o começo do que está por vir. Então, se renda a Jesus, reconheça que Ele é seu único Salvador, porque Ele está voltando. Amém? Se essa palavra te confrontou, comente. Deus falou comigo. Preciso me preparar para a sua vinda. Deixe seu joinha e se inscreva. E lembre-se, leia a Bíblia.